Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais uma videoaula do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores e vamos aqui, após a vinheta, iniciar um novo conteúdo. Vamos falar de equações. Uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita, ou seja, quando temos o envolvimento de uma expressão algébrica e uma igualdade. Então isso aí é uma resolução simples de equação, tá certo? E aqui temos, 2 somando a 5, o triplo de 4, a metade de 14, e depois você tem aqui o dobro de um número, 2x, certo número somado a 7x mais 7, um número menos 6, então n menos 6, tá certo? Então, letra, gente, independe, vocês podem usar a letra que vocês mais gostarem. A gente sempre usa aqui x e y, mas vocês podem usar outras letras, tá? Isso não vai mudar a resolução, só vai mudar a letra, tá certo? Então, observando aqui que os 3 últimos exemplos usamos uma letra para representar o número desconhecido. Esse procedimento pode nos ajudar a resolver problemas. Acompanhe. Pensei em um número, multipliquei por 3 e somei 87 e obtive 123. Em que número pensei? Para encontrar o número desconhecido usamos operações inversa. Então vocês vão ler no Fundamental 2 lá no 6º ano, os professores já começam a trabalhar esses conceitos, tá? Resolvendo esse exercício numericamente, ficou dessa forma, 123 menos 187, menos 87, 36. 36 dividido por 3 deu 12. Resolvi o que eu estava procurando, tá certo? Também podemos fazer dessa forma, representar o número desconhecido por x ou qualquer outra letra, e aí escrever informações do problema, linguagem matemática, x vezes 3 mais 87 igual a 123. Não é um número desconhecido, eu posso colocar outras letras, tá? Não precisa ser só o x. Quando temos um número multiplicado por uma letra, é mais comum escrevermos primeiro o número. Nossa sentença fica assim. Então ficou assim, 3x ou 3x mais 87 igual a 123. Agora é só desfazer cada operação com a inversa. Então se você multiplicou, você divide. Se você somou, você subtrai. E você vai chegar no resultado. Então aqui nós acabamos de resolver aquela situação, tá? Fio, como é fácil? É facinho, gente, é tranquilo mesmo. Então vocês, quando vocês tiverem habilidade suficiente para estar tratando dessas resoluções, vocês vão pensar, nossa, que negócio fácil, eu pensei que era tão difícil. Porque o que acontece? Nossa, professor, mas e essa letra? E tem muito aluno que fala, mas o x não vale 12? Aí você muda, mas o x não valia 12. Calma, gente. Dependendo, por isso que chama variável, ele varia. Não vamos pensar que é um valor fixo para tudo. Nesse caso aí nós achamos 12, mas nem sempre vai ser 12, tá certo? Por isso chama variável. Aqui, temos curiosidade. Equa, em latim quer dizer igual. Equações são igualdades em que há pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Portanto, 3 vezes x mais 87 é igual a 123. É uma equação, tá certo? Portanto, quando nós resolvemos uma equação acima, encontramos o valor de um número desconhecido. No nosso caso, aí, ele era o 12. Dizemos que 12 é a solução ou raiz da equação, pois, substituindo-se x por 12 na equação, obtemos uma igualdade verdadeira. Ok? Gente, não confunda essa raiz aí, porque tem muita vez você falar a raiz, vamos ver qual que é a raiz da equação, e tem aluno que pensa que é a raiz quadrada, não é bem aquela raiz não. Vamos mudar um pouquinho aí a nossa forma de pensar, de abordar, né, como for resolver esse tipo de situação, ok? Então vimos aqui, uma equação pode ter uma única solução, mais do que uma solução, ou ainda não admitir solução alguma. Observe, n mais 2 igual a 5, admite somente uma solução, n igual a 3. X é igual a x mais 3, não admite solução. Um número nunca é igual à sua soma, com 3. Y é igual a y, tem infinita solução, pois todo número é igual a ele mesmo, tá certo? Tá vendo aí como é que mudou tudo? Então vocês têm que prestar bem atenção, tá certo? Algumas informações importantes. Vimos que equações são igualdade em que há uma ou mais letras representando um número
desconhecido. As letras serão chamadas de incógnitas. Podemos usar X, Y, A, B, enfim, qualquer letra minúscula. Vamos trabalhar com a equação que apresenta uma única incógnita, tá certo? Observe que o sinal da multiplicação não precisa ser escrito na multiplicação envolvendo letras. Então você tem lá 2 vezes x, será escrito 2x, 7 vezes y mais 8, então seria o que? 7y mais 8, e assim por diante. Não precisa você colocar o pontinho ou o sinal, tá certo? Subentende, quando tem lá um número aproximado de uma letra, no nosso caso aqui 2x, 7y, significa que ali tem uma multiplicação. Não pode esquecer desse fator, ok? Para estudar equação, há ainda alguns nomes que você deve conhecer. Uma equação, ela é apresentada em primeiro e segundo membros. Cada membro pode ter um ou mais termos. Observe os exemplos abaixo. Nós temos aí 3x menos 4 é igual a menos 6 menos 3. Então você tem o primeiro membro, né, e o segundo membro. Aqui, 2a dividido por 5 mais 1. Você tem o primeiro membro, que é antes da igualdade, e o segundo membro, que é após a igualdade. Ok? Resolvendo aquela questão lá, então lá. Você tem 3x menos 4 é igual a menos 6 menos 3. 3x é igual a menos 4 menos 9. 3x é igual a menos 9 mais 4, 3x é igual a menos 5, 3x é igual a menos 5 terços. Usando esse traço aí para indicar divisão. E aí deu o quê? Uma dízima, né? 1,666, deixamos a solução na forma irredutível, tá certo? Aqui tem outra forma de resolução, aí 2a dividido por 5 mais 1. Depois você tem aqui 2a dividido por 5 é igual a 6, porque você fez o que? Você já foi resolvendo. Aí ficou 2a é igual a 6 vezes 5. O 5 estava dividindo, passou a multiplicar. 2a é igual a 30. E aí 30 dividido por 2, a é igual a 15. Chegou ao final dessa equação. Verificando a solução de uma equação. Para verificar se o resultado encontrado na equação está correto, basta substituir o resultado no lugar da incógnita e verificar se a igualdade encontrada é verdadeira, tá certo? Então, você achou, você vai lá, substitui e faz a prova real. Deu certo? Aí você viu que é verdadeira. Se deu errado, vê o que você fez no desenvolvimento do exercício. E aqui já vem uma situação. Marcos pratica corrida. Em treinamento percorre 102 km por hora por semana. Quilômetro por semana, desculpa. De segunda a sábado corre sempre a mesma distância e no domingo percorre 18 km. Quantos quilômetros Marco corre à segunda-feira? Vamos representar por D a distância percorrida e em cada um dos 6 dias de segunda a sábado, ok? E a equação que representa o problema está aí, ó. A equação 6D mais 18 igual a 102. Vamos resolver para encontrar o valor de D. Então está 6D mais 18 é igual a 102. 6D é igual a 102 menos 18. 6D é igual a 84. Feito o cálculo, D é igual a 14. E você chega na conclusão que Marcos corre 14 km às segunda-feiras. Para conferir se 14 é a solução correta, você vai lá e substitui e verifica se a igualdade foi obtida. Fazendo isso, você chegou lá, 6D mais 18 igual a 102, e aí quando você fez os cálculos, voltou lá, né? Que no lugar do D você põe 14 e você voltou no 102. Então, a resolução é verdadeira. Um pouco de história. Equação e álgebra, tá? A álgebra é a parte da matemática que estuda expressões que envolvam letras e números. Sua origem é muito antiga. Um matemático grego chamado Diofante, que viveu em Alexandria, foi por volta do século III d.C., foi provavelmente o primeiro a utilizar símbolos para representar números desconhecidos. Vê como é que é bonita essa história aí? A história da matemática é muito bonita para a gente ver e entender. Porque quando você começa a abordar um assunto, quando você conhece a história, você parece um negócio mais gostoso, mais prazeroso de estar vendo que lá na antiguidade o pessoal já corria atrás de resolver problemas.
Porque sempre eu falo para meus alunos que a matemática é uma ferramenta para resolver problemas, ok? Então aqui está, a expressão 2n mais 3 gera a sequência 5, 7 e 9. Calcule o sexto termo da sequência. Então está posto aí que é 15. O 10º termo da sequência, 23, e o 20º termo da mesma sequência é 43. O que ele fez? Ele pegou aquela expressão 2n mais 3 e foi substituindo e chegou nesses valores, tá certo? Um exercício aí do Saresp. Considere a sequência 3, 7, 11, 15, 19, 23, n. O número que vem imediatamente depois do n pode ser representado por... Então vocês têm aí essas respostas, essa alternativa, e eu espero que vocês façam os cálculos. Eu vou dar um tempinho para vocês, depois nós retornaremos com a resolução. Vocês observam que foi feito o quê? Eu fiz assim, 3 mais 4, obtive 7. 7 mais 4, obtive 15. Então vocês podem ver que está lá 11 mais 4, quer dizer, 15. Vocês podem ver que sempre aumentou de 4 em 4. Depois do n, então, vem quem? N mais 4, ok? Alternativa D de dado, tá certo? Mais uma aí, x, x mais 1 e x mais 2 representam 3 números inteiros consecutivos. Se x é igual a 15, que números estão representados? X igual a 15. Então você tem lá, fazendo as contas, você tem 15, 16 e 17, ok? Porque você pegou lá, fez o quê? O primeiro número foi 15, depois aí 15 mais 1, depois 15 mais 2. Então o número esperado, 15, 16 e 17, ok? Aí eu coloquei aí da A até H para vocês verem como é que são feitos isso aí, só para vocês treinarem, né? Então x mais 1 igual a 9, chegamos a x igual a 8, x menos 2, chegamos a x igual a 10, x menos 8 é igual a menos 10 e chegamos lá, x igual a menos 2. E aí foi feita essas equaçõezinhas para vocês verem como é que é feito. Vocês podem mudar os números e tentar refazer todas essas questões aí para ver se vocês entenderam como é que trabalha com equações, tá certo? Mais um pouquinho de exemplo aí, ó. Resolva as equações. Então tem x mais 4 dividido por 6 igual a 1. Então foi feito cada uma dessas aí. Você pode olhar os passos que foi feito. Pode dizer que tem coisas daí para ter feito bem mais rápido, que já tinha chegado na resolução, mas eu fiz bem assim, passo a passo, para vocês entenderem como é que foi feito cada passagem aí, para quando vocês tiverem que resolver, vocês não se percam na resolução, ok? Mais exemplos aí, ó, para vocês olharem e ver como é que faz, tá? Então, gente, não é difícil, é só vocês fazerem os passos, certo? Não se perder nesse espaço. No começo vocês começam a fazer assim mais demorado, mas depois vocês vão ver que dá para chegar num resultado bem rápido, tá certo? Então tá aí, ó, algumas operações com letra. Vamos resolver um problema com a ajuda das equações. Mário pagou R$ 8,40 por um caderno e uma caneta. O preço do caderno é igual ao dobro do preço da caneta. Qual é o preço da caneta e do caderno? Vamos representar o preço da caneta por x. Como o preço do caderno é o dobro de x, temos. Desenvolvendo aí o raciocínio, você tem lá o preço da caneta x, o preço do caderno 2x. Um caderno e uma caneta custam junto 8,40. Então você tem a equação aqui. X mais 2x é igual a 8,40. 3x é igual a 8,40. 8,40 dividido por 3 é igual a 2,8. Então x vale 2,8. Como x representa o preço da caneta e 2x o preço do caderno, só tem que fazer o quê? Ir lá e substituir. Então ficou assim, 5,60 mais 2,80, 8,40, tá certo? Então chegou ao final dessa resolução. Vê como é que é fácil, tá pegando as incógnitas e destrinchando o exercício na forma que está escrito, passando para a forma matemática. Então não é difícil, basta fazer com atenção, ok? Aí tá, propriedade distributiva. Você já conhece a propriedade distributiva, como o nome já diz, ela permite distribuir multiplicação. Veja os exemplos. Então você tem lá um exemplo que eu coloquei aqui que não tem incógnita, depois você vai ter na parte de baixo o exemplo que tem incógnita. Mas o jeito de distribuir é o mesmo, gente, com incógnita ou sem incógnita. Você pode ver aí que tal. 2 vezes 4 mais 5 é igual a 2 vezes 4 mais 2 vezes 5. Distribui a multiplicação pelas parcelas da adição. 3
vezes 7 menos 2, a mesma coisa, 3 vezes 7 e menos 3 vezes 2. E aí você vai ver com as letras, funciona da mesma forma, tá? Então, distributiva independe de ter letra ou não. O procedimento será sempre o mesmo. E vocês podem ver também que eu falei da divisão, né? Dos pontos, né? Então você não precisa representar. Como o sinal de vezes antes dos parênteses não precisa ser escrito, podemos escrever da seguinte forma. Então você está lá, 4 vezes x mais 3, que pode ser 4x mais 3, que você sabe que tem uma multiplicação, subentende que está ali. E assim por diante, ok? Uma situação, um problema aí. Dona Silvia gastou R$60 comprando uma torta de limão e 2 tortas de morango. A torta de morango custa R$3 a mais que a torta de limão. Qual é o preço de cada torta? Eu vou dar um tempo para vocês resolver e retornaremos com a resolução, tá certo? Olha o que aconteceu aí. Vamos equacionar o problema. O preço da torta de limão é x e o preço da torta de morango é x mais 3. Não falou que é R$3 a mais? Então você faz dessa forma. O preço de 2 tortas de morango é 2 vezes x mais 3. Uma torta de limão mais 2 tortas de morango somam 60. A equação fica dessa forma aí. X mais 2, que multiplica x mais 3 igual a 60. X mais 2x mais 6 igual a 60. Feito dos devidos cálculos, você chegou que x é igual a 18. Então, x mais 3 é igual a 21. A torta de limão custa 18 e a de morango 21. Ok? Mais um exemplo aí. A soma de um número com o dobro do seu consecutivo dele resulta em 208. Escreva uma equação que traduza o problema. O número é x, o seu consecutivo é x mais 1, a equação procurada é x mais 2 vezes x mais 1, que é 206. Né? E aí, gente, é o seguinte, eu cometi um erro aí, não é 206, é 208, tá? Pronto, pessoal, já resolvi já a situação aqui, já mudei, né, 206, tá? Então, seguindo aqui o raciocínio, você fez x mais 2, que multiplica x mais 1 igual a 206, x mais 2x mais 2 é igual a 206. X mais 2x, 3x, e aí o 206 foi subtraindo por 2 lá do outro lado, no segundo membro. Então, ficou 3x igual a 204, e 204 dividido por 3, x é igual a 68, resolvido a questão, ok? Gente, erro, digitação sempre acontece, tá? Então, vocês vão se acostumando aí que pode acontecer, só que a gente já vê o erro e já corrige, tá ok? Qual é o número somado com seu triplo dá menos 600? Quando você não sabe qual é o número, chama-se esse número de x ou qualquer outra letra. O triplo de x é 3x e agora é só resolver. X mais 3x igual a menos 600, 4x menos 600, x vai dar lá menos 150, ok? Um exercício para vocês resolverem. Um táxi inicia sua corrida marcando R$5 no taxímetro, sabendo que cada quilômetro rodado custa R$3 e que o total da corrida ficou 47, calcule quantos quilômetros foram percorridos. Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos com a resolução dessa questão, ok? Resolvendo a questão, ficou aí, ó, 5 mais 3x igual a 47, 3x igual a 47 menos 5, 3x igual a 42, e aí x igual a 14 km foram percorridos nessa corrida, tá certo? Vamos mais uma outra etapa, eliminando o denominador. Todo início do mês, João separa a metade do seu salário para pagar aluguel, conta de luz, etc. Água, luz, etc. E mais 2/5 do seu salário para gasto com alimentação e transporte. Sobram 160 para outras despesas. Qual é o salário de João? Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver e retornaremos com a resolução, ok? E aí fica assim, o salário do João é x. Metade do salário do João é x sobre 2. 2/5 do salário do João é 2/5 de x ou 2x sobre 5. Tá? Então vamos continuar a resolução. E ficou assim dessa forma. X é igual a x sobre 2 mais 2x sobre 5 mais 160. Usando as frações equivalentes, podemos escrever os termos da equação no mesmo denominador. E aí eu fui fazendo a resolução
aplicamos aí o MMC, porque você pode ver que denominadores era 2 e 5, então nós tem que deixar tudo igual, e fizemos as resoluções. E aí chegamos em 1.600, ok? E aí, pessoal, estou mostrando para vocês o que foi feito. Multiplicamos ambos os membros por 10, né? E usamos o cancelamento. Por isso que vocês viram aí tudo cortadinho aí de vermelho. E João recebe R$ 1.600 por mês, tá certo? Vamos para a próxima? E aí, outro exercício. Pensei em um número X, somei 7 a ele e dividi o resultado por 3. E somei a metade do número pensado. Obtive com o resultado o sucessor de X. Em que número pensei? Vou deixar vocês resolver e retornaremos com a resolução. Olha como é que ficou isso. Primeiro apresentamos o problema por meio de uma equação, né? Ficou dessa forma, a montagem dessa equação. Escrevemos as frações no mesmo denominador usando as frações equivalentes, que foi feito no outro exercício. E por fim chegamos lá em 2x, né? Que ficou 2 vezes x mais 7 mais 3x, que é igual a 6x mais 1. Agora a equação ficou mais simples de resolver. Então tem vezes que você tem que pegar a equação e arrumando ela para você fazer a resolução. Isso que foi feito nesse exercício. Tá passo a passo? Tá, para vocês entenderem, porque se eu poderia ter feito isso aí já direto e chegado na simplificação da equação e resolver ela direto, ok? E aí, pessoal, chegando em toda aquela resolução lá, acertando a equação para a gente resolver, ficou dessa forma aí, ó. 2 que multiplica x mais 7 mais 3x é igual a 6 que multiplica x mais 1, 2x mais 14 mais 3x é igual a 6x mais 6, feita a distributiva que vocês viram lá que nós fizemos, 2x mais 3x menos x é igual a 6 menos 14, menos x é igual a menos 8, x é igual a 8. Resolvido a questão, ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, clique no like. Espero que tenha gostado, né, dessa aula. Espero vocês nas próximas aulas minha, tá? E fico muito grato pela participação de cada um de vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.